Olá, seja muito bem-vindo ao YouTube do canal Pecuarista. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, acompanhando o nosso conteúdo de Olho no Campo, que é uma parceria do canal Pecuarista da Natura Frig Alimentos com a Leilo Sul. Eu quero já pedir para você curtir e comentar o nosso conteúdo aqui do YouTube, do De Olho no Campo, que quando você faz esse movimento, a plataforma entende que é um conteúdo relevante e divulga para mais pessoas. Então, eu quero contar com você. Aproveita e interage com a gente, diz para mim de onde você está assistindo, de qual local do país ou de fora do Brasil que você esteja assistindo o nosso conteúdo, deixa o seu comentário e também se tiver alguma sugestão de pergunta, de entrevista, de tema que você queira saber, coloque ali para a gente também, vai ser um prazer interagir com você. Olha, o nosso canal Pecuarista está à sua disposição, todos os dias você encontra notícias relevantes e conteúdos exclusivos toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta com os nossos colunistas. Ao entrar no canal Pecuarista, você já aproveita, faz a inscrição da sua newsletter para você receber gratuitamente todos os dias no seu e-mail o conteúdo do canal Pecuarista com as 3 principais notícias do dia. E você também pode nos encontrar no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. Todos os dias, o editor do canal Pecuarista, jornalista Luciano Ramos, te entrega as principais notícias para você começar o dia bem informado. Então, plataformas para você ficar bem informado, bem informada sobre os principais fatos do agro no Brasil e no mundo não faltam, e eu quero encontrar você em uma delas. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre o setor aeroagrícola. Vamos descobrir um pouco mais desse setor que é tão importante para a economia do agronegócio, para a produção de alimentos, né? É um setor que representa muito e é importante e, claro, tem lá as suas questões para debater e a gente vai debater segurança alimentar, por exemplo, dentro desse setor. Quem vai falar com a gente hoje é o Gabriel Colli, ele é diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Então você aguarda 30 segundinhos, é tempo de rodar a vinheta e a gente já volta com o nosso entrevistado. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. De volta com o nosso conteúdo do De Olho no Campo, eu já recebo aqui na nossa sala virtual, no nosso estúdio virtual, o Gabriel Colli, ele que é diretor executivo do SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas da Aviação Agrícola, e vai falar com a gente hoje sobre o setor aeroagrícola, um setor muito importante, que representa muito do agro brasileiro e sem o qual seria muito difícil a gente ter essa produção de alimentos em larga escala, não só de alimentos, né? Essa produção do agronegócio em larga escala, se não fosse o trabalho do setor aeroagrícola. Boa noite, Colli, seja bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui no canal Pecuarista. Tudo bem, Melissa? Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês no canal Pecuarista, que a gente possa esclarecer um pouco mais como funciona essa atividade, né? Essa atividade tão importante para a nossa agricultura, para o agronegócio, presente já nas nossas vidas e que muitas vezes as pessoas não fazem a mínima ideia do quanto o setor aeroagrícola é extremamente fundamental hoje, como você falou antes aí, para que a gente tenha alimento na mesa. Muito prazer e fico à disposição. Obrigada. E alimento com segurança, né? Que é um dos temas que nós vamos falar aqui. Até para desmistificar algumas fantasias que as pessoas têm sobre o setor, né, o setor aeroagrícola que sai aí fazendo a pulverização sem muita responsabilidade, que às vezes as pessoas podem até imaginar isso e não é bem assim. A gente sabe que existe todo um protocolo, existe toda uma regulamentação, tanto da profissão quanto da aplicação, e é muito importante que se diga já nessa abertura que é um setor que contribui para a produção com a produção de alimentos e tantas outras áreas do agro com muita responsabilidade, né, Colli? Exatamente. É importante que a gente deixe muito claro que o setor tem uma regulamentação própria e tudo que é feito
é extremamente fiscalizado, é extremamente regulado. O setor existe no Brasil desde 1947 e desde então existe um regulamento. Esse regulamento ele é federal, existe um decreto-lei que regula a nossa atividade. Ele é regido aí pelo Ministério da Agricultura e também pela ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, e tudo que é feito hoje de pulverização de forma aérea no Brasil, seja com um avião, seja com um helicóptero, ou seja com um drone, isso é organizado, é fiscalizado e é regulado. A gente sabe exatamente o que é feito e quem fez, né? É o único método de aplicação de agrotóxicos que existe no Brasil que tem uma regulamentação própria. Essa palavra ela é feia, agrotóxico, né? Mas ela é a palavra que está na lei, inclusive, né? Na lei fala isso. Também não gosto dela, mas como a gente trabalha com o que está na legislação, a gente usa essa palavra para dizer e deixar muito tranquilo quem está acompanhando aqui sobre a nossa produção de alimentos, que tudo que é feito dentro desse setor é extremamente fiscalizado. A gente sabe exatamente quem é o proprietário dos 2.732 aviões agrícolas que existem no Brasil hoje em operação, qual é o estado e quem é o piloto. E mais que isso, todos os meses essas aeronaves enviam, né, os proprietários enviam esse relatório no formato digital ao Ministério da Agricultura. Então, tudo isso, né, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, para falar sobre a segurança que essa atividade tem. Isso ajuda a explicar um pouco do crescimento desse setor no Brasil nos últimos anos. Isso eu queria começar, né, gente, já começou, na verdade, mas eu queria tocar nesse assunto com você sobre a frota. Como que são 2.732 aviões em operação hoje no país, como você bem falou. A gente teve aí em 2023 um incremento de 149 aviões, 149 novos aviões. Como que é dividido isso? Aviões de que porte? Helicóptero também faz? Queria que você explicasse um pouco essa frota para o nosso espectador, para quem está nos acompanhando. E um dado importante também, acrescentando, para que as pessoas tenham noção da importância que o Brasil tem. O Brasil hoje possui a segunda maior frota do mundo de aviões agrícolas. A gente só perde para os americanos. Os americanos têm aí pouco mais de 3.000 aviões. O Brasil, como eu disse antes. E esse dado que eu trago, 2.732, é o dado oficial da ANAC em 31 de dezembro do ano passado, de 2023. A gente deve passar, com certeza, de 2.800 esse ano. E aí uma previsão, né, da gente chegar em 3.000 daqui a 2 anos e meio, por aí 3 anos, o que vai nos levar, muito provável, ao patamar de maior frota de aviões agrícolas do mundo, né? Quando a gente fala passando os Estados Unidos, então. Passando os americanos, né? Porque os americanos não estão crescendo tanto quanto a gente, né? Pelo contrário, a frota americana está estabilizada. Isso tem a ver com o modelo agrícola, né? O americano tem uma agricultura já estabilizada, com seus desafios, né, de neve, de não conseguir produzir o ano todo, coisa que o Brasil não tem. O Brasil, a gente faz 3 safras no Brasil, o nosso clima permite trabalhar muito aqui, e uma das áreas que a gente está crescendo muito é na pecuária, inclusive. Pouca gente sabe que a adubação de pastagem é feita com avião, né? Semeadura de pastagem é feita com avião, e adubação de pastagem é feita com avião. Um exemplo aqui é o estado de Rondônia, onde aí há 3 anos praticamente não havia aviões agrícolas por lá, e hoje a gente já tem quase 50 aeronaves só em Rondônia, que são aeronaves que basicamente trabalham na adubação de pastagem e, obviamente, no crescimento da soja, né? Pegar aí a cultura da soja, passou o Mato Grosso já, né, e está subindo lá a Rondônia com uma produção bem interessante também. Então, são novos mercados que têm feito o setor crescer. Isso tem a ver também com o porte das aeronaves, para que as pessoas entendam aqui um pouco, tá? Hoje, basicamente, metade da nossa frota brasileira ela é composta de aviões a pistão, ou seja, são aviões que têm, traduzindo aqui, né, são aviões que têm até 700 litros de capacidade de carga, que são aviões nacionais, aviões fabricados aí pela Embraer, em Botucatu, em São Paulo, né, que é o único fabricante nacional que a gente tem. E a outra metade da frota ela é composta de aviões turbo, ou seja, são aviões maiores, que chegam até 3.000 litros de carga, o que aumenta muito a competitividade. São aeronaves que estão entrando muito em áreas maiores, como Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, a própria Rondônia agora. Então, já metade da frota, para facilitar o entendimento aqui, ela é de aeronaves um pouco menores, e metade da frota de aviões aí que chegam a até 3.000 litros de capacidade de carga. E uma curiosidade aqui, né, do ponto de vista de números, né, e eu sou engenheiro, né, agrônomo, né, eu adoro números, né,
para as pessoas entenderem do ponto de vista de contexto histórico, né? Para entender a importância que o setor tem e o que aconteceu bem recente. Como eu falei antes, o setor começou em 1947 e ele começa no sul do Brasil, com a ideia de um engenheiro agrônomo e um fiscal do Ministério da Agricultura para combater uma infestação de gafanhotos nas lavouras de arroz. Eles adaptam uma barra e começam a pulverizar inseticida. De 1947 até 2010, o Brasil tinha aproximadamente 1.300 aviões agrícolas. De 2011 até 2023, o Brasil passa para 2.700. Então, foi um crescimento rápido, né? Deu um salto. De 2010 para frente, é um salto. E se explica por uma série de fatores. Um deles, o crescimento da agricultura para o centro-oeste, para o norte do Brasil, esse é um deles. E o segundo é a entrada desses aviões maiores, os aviões turbo americanos, que passam a entrar no Brasil muito rapidamente. E para nós, o mais importante, o produtor rural passa a entender a tecnologia, ele passa a ter acesso à informação, ele passa a entender que aquele mito que avião é caro, isso é uma mentira. Pelo contrário, o avião é muito barato. E quando ele passa a entender isso, ele passa a consumir o avião agrícola. Tanto é que a gente tem 2 segmentos da aviação agrícola, exatamente, de aviação agrícola, né? Que são as empresas que prestam serviço para os produtores, e hoje a gente já tem uma frota muito grande de aviões de posse dos produtores rurais, que eles viram que é um bom negócio, ele passa a ter o dele também. Isso era uma das perguntas que eu ia, estava aqui, que bom que você já tocou nesse assunto, que era entender esse mercado. O produtor, ele precisa ter, ele tem empresas que prestam serviço, o que sai na conta do lápis, de repente, na ponta do lápis, de repente, o que é mais vantagem para o produtor, né? Ele ter uma empresa que presta serviço, ele ter a própria frota, e aí pode ser, não precisa uma frota, pode ser né? Então, eu sei que vai depender muito de caso a caso, mas hoje você estava falando da fabricação dessas aeronaves aqui no Brasil, né? Isso, obviamente, deixa mais mais barato, não sei se essa é a melhor palavra para a gente usar aqui agora, mas a compra, né, de um modelo desse pelo produtor, isso beneficia de certa forma e faz também aumentar a nossa frota, claro, né? Então, mas entender um pouco assim, às vezes o produtor tem esse, mas é muito caro, mesmo contratar uma empresa para fazer a pulverização aérea, né? A aplicação aérea é muito caro, e não é. De repente, o custo-benefício que ele vai ter é muito melhor, né? Com certeza, né? E tem um detalhe extremamente importante que quando a gente vai colocar na ponta do lápis, trabalhar com a terceirização, ou seja, contratar as empresas para fazer a pulverização, do ponto de vista financeiro exclusivamente, sempre é mais vantagem. Sempre é mais vantagem, né? Porque você não precisa ter o bem para você e nem fazer a manutenção dele. Porque fazer a manutenção da aeronave é diferente de fazer a manutenção de um trator, de um autopropelido. Você tem uma série de regras, por exemplo, a cada 100 horas tem que fazer a manutenção do motor, e esse motor tem que ser uma oficina especializada, então tem uma série de regras que o setor tem, que são muito específicas. Porém, tem um detalhe aqui, que muitas vezes obriga o produtor rural a comprar seu próprio avião, porque ele está em alguma região do Brasil que não tem empresa que vai atender ele. Então ele acaba se obrigando a comprar a aeronave, a começar a organizar a sua frota de aviões para poder dar conta da demanda que ele tem, porque ele tem uma área muito grande, muitas vezes, que compensa ele ter lá a sua equipe, o seu piloto, o seu agrônomo especializado, o seu mecânico de avião, que é completamente diferente também dos outros perfis de mecânicos, né? Então, são essas especificidades, mas o que a gente tem visto cada vez mais? Um produtor rural mais consciente. O que é mais consciente? Colocando na ponta do lápis. E quando ele coloca na ponta do lápis, ele vê que sim, o avião é vantagem. E tem um detalhe técnico e tem a ver com o nosso clima aqui. O Brasil cada vez mais tem janelas de aplicação mais complicadas, porque ou chove demais, ou chove de menos, ou tem fogo, ou tem geada, ou tem granizo. Então, as janelas de aplicação são menores, ou seja, o avião acaba sendo mais eficiente, porque ele é mais rápido. Você consegue fazer em 1 hora de aplicação, só um exemplo aqui, que é uma linguagem que as pessoas entendem, que é o hectare, você consegue aplicar, dependendo, obviamente, da aeronave e o local, você consegue fazer 350 a 400 hectares em 1 hora com o avião. Você pega um avião trabalhando 6 horas, você vai chegar a aplicar aí 3.000 hectares. Isso é muita área que você consegue fazer de forma muito rápida. Então, o avião
acaba sendo a única ferramenta, né? Algumas culturas como o algodão, para combater lá o bicudo, a cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo, tem um estágio da cultura que tem que ser com o avião. Você não tem outra forma de conseguir fazer aplicação. Tecnicamente, acaba sendo inviável fazer de outra forma. E assim como toda tecnologia, à medida que ela se desenvolve, ela fica mais barata. Assim como o celular foi assim, o computador foi assim, o avião não é diferente. Né? À medida que ele se desenvolveu mais, tem mais empresas no mercado, tem mais tecnologia, tem mais concorrência, tem mais softwares, tem mais pesquisa. Para quem contrata, para quem compra, acaba ficando muito mais barato. E essa questão de comprar as aeronaves, né, uma curiosidade aqui também para quem está acompanhando aqui o canal Pecuarista, Melissa, se hoje alguém quiser comprar um avião agrícola, seja ele nacional ou importado, antes de 2027 não tem. Toda a produção ele tem que encomendar. Tem que encomendar e vai receber de 2027 para frente. Então, essa previsão que vocês têm de, em 2 anos e meio, 3 anos, ultrapassar os Estados Unidos na frota, já está nessa conta aí que você está fazendo? Que já é uma previsão dentro do que se tem para produzir nesse período? Sim, porque a capacidade industrial, que é um fabricante no Brasil e 2 nos Estados Unidos. As 3 plantas industriais, e a gente tem esse contato semestral com eles, toda a produção já está comprometida até o final de 2026. Então, hoje tem uma fila de espera. Tem uma fila. Tanto é que acabou que virou um negócio hoje no setor, as pessoas vendem o seu lugar na fila. Alguém que tem uma urgência maior por um ou outro motivo, ou teve algum aperto financeiro, quer vender seu espaço, vende a sua posição para alguém que quer receber a aeronave antes. Então, realmente isso valorizou muito, né? Então, realmente a gente vem num crescente extremamente importante, né? Isso, obviamente, tem a ver com a comprovação que a ferramenta da pulverização aérea funciona. Se ela não funcionasse, obviamente que esse mercado não estaria desse jeito. E olhando para esse mercado que tende a crescer, né, como você disse, a expansão das aeronaves aqui, como é que fica a questão da mão de obra? Porque não basta só ter a empresa que faz, ou a empresa não basta ser muito eficiente no como ela faz, ter um avião muito potente, mas ela precisa ter uma mão de obra, né? E a gente vê que em muitos setores, a mão de obra é algo que não deixa o setor ir tão para frente quanto ele gostaria. Por exemplo, a gente vê muito a indústria, eu sempre falo, né, que é um setor que a gente trabalha diretamente, e às vezes a pessoa, né, o industrial investiu numa máquina que vem da Alemanha, que vem da Itália, ou que é produzida aqui no Brasil, mas investiu nessa tecnologia, só que ele não consegue encontrar alguém para operar, porque essa falta de mão de obra não deixa, às vezes, quer encostar da máquina por mês, até ele achar alguém que consiga operacionalizar a máquina. Como é que é a mão de obra no setor aeroagrícola, ela tem condições de crescer tanto quanto o mercado? Nós temos 3 principais gargalos no setor, né, para que a gente possa crescer. E um deles é a mão de obra. E aí, inclusive, para quem não conhece a atividade, hoje, para formar um piloto agrícola, ele tem toda uma caminhada, né, que é um dos principais agentes que trabalham dentro de uma empresa de aviação agrícola, ou seja, na fazenda também vai precisar desse piloto agrícola, tem que fazer lá as suas horas no aeroclube, fazer o curso de piloto privado, de piloto comercial, e quando ele tiver 400 horas já voadas, ele vai sim fazer o curso de piloto agrícola. Tanto é que a gente fala que o piloto agrícola é a pós-graduação, é o último curso. Tanto é que todos esses pilotos que trabalham hoje na Gol, na Latam, na Azul, enfim, nessas companhias, muitos, inclusive, saíram e foram trabalhar na aviação agrícola. Né? Isso aconteceu muito na pandemia, né? E já tinham todas as horas deles, poderiam fazer o curso de piloto agrícola, porque trabalhar com piloto agrícola é algo extremamente específico. O que a gente está fazendo para melhorar isso? Porque cada avião que entra no mercado precisa de pelo menos um piloto. Né? E a nossa ideia, inclusive, é que seja 1,5, né? Porque precisa de reserva. Uma empresa que tem 10 aeronaves precisa ter 11 ou 12 pilotos, né? Para ter os seus reservas, fazer as escalas. Existem escolas que formam, mas que não estão dando conta dessa vazão. O que a gente está fazendo? Dentro do setor nasceu, inclusive, fomentado pelo SINDAG,
o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, né, já há 5 anos, e agora a gente acelerou o processo, tem várias missões. Uma delas é formar mão de obra. Dentro do IBRAVAG, nós temos hoje um curso de atualização de pilotos agrícolas e agora está saindo um que é de formação de pilotos agrícolas, para que a gente acelere este processo de formação. E nós estamos buscando, junto ao governo, junto à iniciativa privada, bolsas, para que a gente tenha financiamento destes alunos, tá? Porque é caro formar um piloto agrícola. O grande custo são as horas de voo, porque a hora de voo depende do combustível de uma aeronave lá do Aeroclube, por exemplo. E o combustível está muito caro no Brasil. Uma hora de voo, dependendo do local do Brasil hoje, chega a quase R$1.000 uma hora de voo. Pensa que ele precisa de 400 horas para poder fazer o curso de piloto agrícola. Então é caro. É caro. O piloto agrícola hoje. Então a gente está buscando viabilizar isso hoje, tá? A média dos últimos 10 anos que no Brasil formam-se 65 pilotos agrícolas por ano. Se nós considerar que nos últimos 5 anos está entrando mais de 100 aviões no Brasil, nós estamos perto daquela curva que vai começar a faltar. Ainda não está faltando, porque a gente tinha uma mão de obra aí represada no mercado, porque até 2017 e 2018 não estava crescendo tanto. Só que nos últimos 5 anos acelerou, dobrou o processo. Então, vai faltar. Então, a gente já está se mexendo. Isso vale também para os mecânicos, onde a gente também já está trabalhando com o Senai para acelerar a formação de mecânicos para trabalhar na aviação agrícola. E o que a gente chama de técnicos executores, que são os auxiliares, também obrigatórios por lei, que cada aeronave tem o seu técnico executor, que é um técnico agrícola, que tem um curso específico para trabalhar na aviação agrícola. A gente está, através de alguns convênios com instituições de ensino, acelerando esse processo para que a gente tenha mais disponibilidade de mão de obra, tá? Fazendo esse papel através do IBRAVAG, né, que trabalha junto com o SINDAG, mas com esse viés específico de trabalhar na formação de mão de obra. Mas, com certeza, é um gargalo extremamente preocupante. Nos preocupa um monte, né? Porque, ao mesmo tempo que a tecnologia avançou, agora, daqui a pouco, se a gente não resolver esse problema, ou melhor, se não resolver esse desafio, ele vai se transformar em um problema. Nós vamos ter aeronaves e vai faltar gente para operar essa aeronave, para deixar ela em condições para trabalhar. Esse é um tema que o setor está trabalhando muito e nos gera uma preocupação muito grande. E precisa trabalhar de uma forma meio a toque de caixa, né? Porque senão foi o que você falou. Daqui a pouco, não, ainda não está assim, mas daqui a pouco não vai ter pilotos suficientes para operar. E aí a gente começa, imagino eu, ter um problema em cadeia, porque a gente está crescendo em área, em produtividade, né? A gente cresce em produtividade por conta da nossa tecnologia de produção de alimentos. E aí, como é que fica a produção de alimentos nisso tudo? Né? Não só de alimentos, mas de outros produtos do agronegócio que precisam também. A gente pode enfrentar esse problema. Então, vamos torcer. Fica aí a dica, né, para quem tem interesse e também se dedicar, procurar e se dedicar a esse setor. Mas você falou que são 3 gargalos e você falou que um é a mão de obra. Quais seriam os outros? O segundo, e aqui não é ordem de importância, tá? Não tem ordem de importância esses gargalos aqui. O segundo é comunicação com a sociedade. É por isso que estamos aqui no canal Pecuarista. Temos reforçado muito o nosso time de comunicação, a nossa estratégia de comunicação, mas para que a gente fale sobre o setor para fora do setor. Que historicamente o agronegócio fala para dentro. Para dentro. Né? A gente fala bem da gente para a gente mesmo. Então a gente tem nos cobrado muito, buscado fazer essa articulação para sair um pouco. Né? Não adianta reunir meus amigos para falar bem de mim para os meus amigos. A gente precisa... Que já me conhecem, né? Já me conhecem. Então a gente precisa, né? E estamos muito felizes de estar aqui, por exemplo, no canal Pecuarista, que conhece muito pouco do setor e que a gente ainda não tinha tido essa oportunidade, né? Porque justamente o setor entendia que estava indo bem. Mas quando a gente começa a olhar um pouquinho para fora, começa a ver alguns veículos de comunicação falar em algumas coisas não tão legais sobre o setor, a gente percebe, opa, tem algo equivocado aqui. A informação não está chegando para quem tem que chegar. Então, a gente precisa mudar a nossa estratégia. Tanto é que hoje, na agenda do diretor executivo, além de articulação institucional, que a gente faz muito com instituições e também no meio político, há uma agenda de articulação com a imprensa. A gente tem hoje uma agenda de rodar o Brasil, visitando os veículos de imprensa mesmo, né, com a nossa assessoria de comunicação, comigo e com a nossa presidente, apresentando o setor.
nos colocando à disposição. Né? Tem sido uma premissa do SINDAG ser protagonista nesse sentido e ser proativo, de se colocar à disposição. Principalmente, né, e aí usando aqui as palavras do nosso coordenador de comunicação, nosso chefe da assessoria de imprensa, que é o Castor, que é falando para aqueles que não gostam tanto da gente. Ou melhor, não é que não gostam, nos entendem pouco. Exato, né? conhecem pouco, né? E aqueles jornalistas que perguntam são bons. O problema é aqueles que vão falar da gente sem nos perguntar. Então, a gente tem tentado ser proativo nisso. Então, esse é o segundo gargalo, comunicação. A gente precisa investir mais em comunicação. Estamos o fazendo, mas tem que fazer mais. E o terceiro gargalo? E o terceiro é relacionamento institucional. Isso, e aí eu separo em dois, que é no meio político, porque a gente tem parlamentares, inclusive alguns ligados ao agronegócio, que desconhecem completamente a nossa atividade, que falam sobre a nossa atividade sem conhecer absolutamente nada e falam muita asneira. Então, por isso que a gente precisa estar próximo deles, levando informação, produzindo material, fazendo eventos. E a outra questão é o relacionamento institucional com as entidades do agronegócio, também fora do agronegócio. Mais recentemente, o SINDAG passou a fazer parte do COAGRO, que é o Conselho do Agronegócio da CNI, da indústria, para ser um pouco do agro. Dentro da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, a gente já faz parte há muito tempo. E, em tese, já está um pouco melhor a comunicação ali. Então, a gente entendeu, nós temos que sair daqui também. E aí, hoje, a gente está trabalhando dentro da indústria para que os demais setores entendam a nossa importância, entendam o setor, tenham noção de como funciona a atividade. Então, é a mão de obra, é a comunicação e o relacionamento institucional são os nossos grandes desafios para os próximos 3 anos. Né? A gente acabou de finalizar a nossa reestruturação do nosso planejamento estratégico e alinhando esses 3 pontos para serem trabalhados aqui até o final de 2027 com muita ênfase, né? Para nós colocar a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos para melhorar isso. Tá. E é algo que está dentro do plano de vocês, de trabalho de vocês, já para 2025, né? Que eu andei olhando e é algo que já está dentro do plano de vocês, né? E é algo que você falou que faz muito sentido. O agro, há algum tempo, ele já está falando para fora da sua bolha, mas setores específicos do agro que precisam ser conhecidos e muitas vezes desmistificados ainda não conseguiu furar, né? Alguns setores ainda não conseguiram furar a bolha. E é isso que você está dizendo que o SINDAG quer fazer, né? É furar essa bolha para mostrar a responsabilidade do setor aeroagrícola. E é isso que eu ia te perguntar agora, como que é a comunicação, a relação de vocês com alguns setores, por exemplo, a apicultura? Houve em algum momento, algum tempo, que havia ali um mal-estar ali com o pessoal da apicultura. Como é que está essa relação hoje? A sua pergunta ela é muito boa, né? Porque é mais um mito. Né? Tem mais um mito aí para ser quebrado, mas sendo muito objetivo, a relação hoje é muito boa. E de vez em quando aparecem denúncias, né, que o avião matou a abelha, né? E eu sempre digo que avião não mata abelha, né? O que mata são produtos. E o grande desafio, sempre quando vai se investigar essas denúncias, né, é chegar realmente à raiz do problema. Eu estou como executivo do SINDAG há 9 anos. Nesses 9 anos, a gente não teve nenhum caso das denúncias confirmadas, comprovadas, de que era um problema com o avião. Na maioria dos casos era um problema com o vizinho e aplicação terrestre, que não vem ao caso, tá? Foi mal feito mesmo. E na maioria dos casos era problema de má alimentação das abelhas, e hoje a gente defende as abelhas, nós temos projetos, inclusive, como o Colmeia Viva, que a gente trabalha em parceria com o Sindiveg, para mostrar que é possível essa convivência entre todos, basta todos cumprirem as suas normas. E o que é cumprir as normas, né? A empresa de aviação cumprir a regulamentação dela, o produtor rural cumprir a regulamentação dele e o dono das colmeias também. O que acontece em muitos casos? Mais de 90% dos casos, esta colmeia ela é ilegal, ela não deveria estar lá, porque o produtor ele não tem autorização para aquele cultivo. Ele coloca sem perguntar para o proprietário da área e coloca lá no meio da cana, coloca as caixas da abelha dele. Ninguém sabe que está lá. Obviamente que isso vai dar problemas. Então, a gente precisa, e nós temos defendido muito isso, defender a legalidade de todos, da empresa de aviação agrícola, do produtor,
do produtor de mel, inclusive, que a gente quer que sigam crescendo. E o Brasil nunca vendeu tanto mel, nunca produziu tanto mel e exportou tanto mel como nos últimos anos, significa que está funcionando. Então, essa é uma relação que está hoje, assim como você falou aqui das abelhas, tem o bicho da seda também, que são desafios que o agro tem que enfrentar, e aqui o mito se criou no avião, e não tem nada a ver com o avião, é que o avião chama muito mais atenção. Então, se a gente colocar aí na web, se você colocar no buscador deriva ou agrotóxico ou qualquer coisa parecida, vai vir matérias e a foto da matéria vai ser um avião. A grande probabilidade é que seja um avião. E se a gente for ler a matéria, não tem nada a ver. E a gente faz isso, mais de 80% delas não tem nada a ver com o avião. Só que a imagem do avião chama atenção. Você criou um mito no Brasil de que quem aplica agrotóxico é só o avião. E, pelo contrário, o avião é apenas uma das ferramentas que também aplica. Porém, o avião é a única ferramenta que tem regulamentação própria e a gente consegue rastrear tudo que foi feito. Por isso que, quando acontece uma denúncia, a gente tem tranquilidade para rastrear a informação e buscar a informação. Bom, vamos buscar quem é aquela empresa, quem é o avião, quem é que trabalhou naquela região, o que foi feito, tem os mapas de aplicação, tem os receituários agronômicos, é muito fácil identificar. Toda essa regulamentação que existe, que é uma grande burocracia, no nosso entender, a gente defende ela ajuda na nossa segurança. Obviamente, nem todo mundo gosta de ter tanta burocracia, mas hoje ela nos ajuda a defender e mostrar que a atividade é segura. Eu consigo afirmar que a atividade é segura, que as pessoas podem ter tranquilidade, que a aviação não mata abelha, tanto é que a gente tem inúmeros casos onde nós temos produtores de apicultores que são vizinhos das empresas, inclusive, que são vizinhos e produtores atendidos por empresas de aviação agrícola e nunca tiveram nenhum problema. É só manter uma boa comunicação que tudo funciona. Comunicar, inclusive, os órgãos, né? Onde está o apiário? Porque muitas vezes o que acontece é que nem você falou, ele não deveria estar ali, ele não comunicou. Na hora de traçar a rota de aplicação do produto, você não sabe que está ali, não existe. Aí você vai passar. Para ser comunicado, né? Que são legais, né? E aí dentro do Colmeia Viva, que é um belo programa, e começou no interior do estado de São Paulo, inclusive, há uma integração hoje, onde a gente consegue mapear todas as caixas de abelha, onde estão as colmeias. Isso vai para dentro do DGPS, que é o equipamento do avião, e o avião desvia. O avião sabe que está ali. Consegue mapear, quer usar a tecnologia a favor. Porém, esta colmeia tem que ser legal e ela tem que ter sido informada. Senão não vai acontecer. Ela tem que ela não existe. Né? Para as questões de prática, legais, ali, burocráticas, ela não existe. Exatamente. Né? E falando dessa tecnologia, eu queria saber de você, a nossa frota, né, ela é grande, ela tem a previsão de aumentar, mas como é que hoje a aplicação desses produtos pelos RPAs, né, ou APRs, enfim, são as aeronaves remotamente pilotadas, são os drones. Como que está o uso? Ele faz parte da frota, né? Queria que você explicasse um pouco quantos tem em ação aqui no país e como é que ele entra nesse processo de tecnologia, de aplicação, de mapeamento, de georreferenciamento, enfim, qual é a contribuição dessa tecnologia hoje para o setor? Dizer também que o SINDAG hoje representa as empresas de drones de pulverização. Nós já temos no nosso quadro 62 empresas associadas. Nós temos no Brasil hoje 611 empresas legalizadas que prestam serviço com drones de pulverização. Então, nós temos aí 10% desse mercado já é associado do SINDAG. O Brasil também é pioneiro nisso. Desde 2021, o Brasil tem uma regulamentação própria para os drones. E aqui eu não estou falando dos drones de pulverização, que é um mercado que a gente conhece, que a gente domina, que a gente trabalha nele. Esse é um mercado que vem crescendo bastante. Nós temos registrados aí, pelo menos, importação de drones no Brasil, porque a grande maioria hoje vem de fora, vem da China, né? São os drones chineses que invadiram o Brasil. Uma expectativa aí, usando os dados de importação até fevereiro de 24, que é o último dado que foi aberto, pelo menos que a ANAC conseguiu extrair lá da importação, que nós teríamos no Brasil já 9 mil
9 mil drones de pulverização em operação no Brasil. Então, se nós considerar que, em média, cada empresa tem 2, significa que tem muita empresa para ser regularizada ainda. Se nós temos 600 número redondo aqui, 600 empresas legais no Brasil e 9 mil drones no Brasil, significa que tem aí pelo menos uns 7.500 drones para serem legalizados nesse país. O que é legalizar o drone de pulverização? É registrar ele no Ministério da Agricultura e na ANAC. O mesmo procedimento do avião, é a mesma coisa. Ter um drone de pulverização no Brasil é a mesma coisa que ter um avião de pulverização ou um helicóptero, é a mesma coisa. É uma tecnologia que está crescendo muito, que atua aí em muitas culturas, demanda também muita mão de obra. O operador, quem trabalha com manutenção, quem vai mexer na cauda, o receituário agronômico, a mesma coisa. Então, a regulamentação é a mesma. Por mais que é uma outra portaria, um outro documento, mas basicamente você cumpre a mesma coisa que o avião precisa cumprir. A nossa expectativa é que vai continuar crescendo, que nós vamos chegar aí ao final de 2027, quem sabe, com 35, 40 mil drones de pulverização no Brasil. E há uma expectativa que os drones aumentem de tamanho. E aqui sim uma expectativa, porque aqui é algo um pouco mais delicado, porque demanda muito investimento para você ter drones maiores. Hoje, a grande maioria, eles têm 40 litros, que é o que eles conseguem levar, segundo a legislação. Existem muitos com experimentos já testando drone com 80, com 100, com 200 litros. Só que até você tornar isso uma realidade no mercado, demora um pouco. Você tem que investir um monte. E aí, fazer estudos, né? Pesquisas. Exatamente, pesquisar. E aí sim, legalizar ele dentro da ANAC, para que a ANAC autorize esse drone a ser comercializado no Brasil, porque ele é uma aeronave, ele vai ocupar o espaço aéreo brasileiro, ele vai cumprir uma série de regulamentações que o Brasil ainda não está pronto e está se organizando para isso. A gente está ainda no ponto de crescimento da tecnologia, mas tem muito para acontecer, está só começando. Né? A gente quer, sim, acompanhar e incentivar isso. Uhum. Está, então, numa curva de crescimento. E aí eu imagino que aí, como no setor dos aviões, aqui também você precisa de uma mão de obra, precisa capacitar, precisa, que foi o que você disse há pouco, né? Precisa ter também esse investimento na parte humana, né? De quem vai operacionalizar esse instrumento, né? Sim, porque você não tem o piloto, mas você tem quem opera. Então, precisa mão de obra igual. E vocês têm algum planejamento, algum plano de ação para esse setor também? Sim, nós temos um plano específico, onde a gente, inclusive, dentro do SINDAG, criou um departamento que só cuida de drone de pulverização. Nós temos profissionais hoje que só atuam na questão de regulamentar, de auxiliar esses empreendedores a se regularizar. Primeira parte que a gente faz. E tudo que eu estou falando aqui vale para o produtor rural também, aquele produtor que está comprando drone para si. A regulamentação, a lei é a mesma, e a gente pode auxiliar, tá? Deixando todo mundo aqui muito tranquilo. A gente pode auxiliar para que você esteja legalizado, para que não aconteça daqui 1 ou 2 anos você ser notificado por algo que você nem sabia. Então, aproveitando esse canal aqui para divulgar esse serviço que a gente presta, um serviço que não tem custo nenhum. O que a gente quer é que todo drone de pulverização que esteja no Brasil, ele esteja legal, porque você está trabalhando com um agrotóxico, você está trabalhando com algo, você ocupa o espaço aéreo, tem riscos envolvidos. A gente tem uma série de ações previstas para os próximos anos, que vão desde capacitação, cursos, seminários regionais, eventos, articulação política, muita comunicação, porque como é novo, tem que comunicar muito, principalmente sobre a regulamentação, porque as pessoas tendem a confundir com os outros drones, com os drones que são de imageamento, que é outra coisa. Esse aqui, o drone de pulverização, ele precisa cumprir outra lei. É muito mais complexo. E uma coisa que eu reforço um monte, isso aqui não é para amador. Isso aqui realmente é para profissional. Você realmente precisa se qualificar para operar um drone de pulverização. A gente tem visto, infelizmente, alguns aventureiros achando que é fácil entrar no mercado, ganhar dinheiro, e não é assim que funciona, né? Realmente é complexo. Senão acaba... E o setor, ele precisa ter... É importante que se diga que o setor, ele precisa cobrar do próprio setor, justamente para se autorregular e colocar essas pessoas que... eu vou ganhar dinheiro agora, porque eu vou trabalhar com um drone para pulverização. Não, a gente precisa
entender e colocar essas pessoas que só pensam nessa parte para fora do setor, do próprio setor, né, Colli? Exatamente. E esse é o nosso grande desafio, por isso que o gargalo da comunicação, ele é o nosso, um dos mais importantes, a gente tem que seguir investindo. O Colli, eu queria entrar com você agora já, caminhando para finalizar a nossa entrevista, mas assim, a gente falou muito da aviação aplicada, do setor aeroagrícola aplicada né, na pulverização do agrotóxico para a produção de alimentos, mas o setor é mais que isso, né? Por exemplo, a gente, em causas humanitárias, como na questão das enchentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul, queria entender um pouco qual foi esse papel e, principalmente, qual foi o papel do setor aeroagrícola nas queimadas que desde agosto acontecem, né, em todo o país, esse socorro que o setor deu para essa questão humanitária. Vamos falar dos extremos, então, né? O primeiro, a questão das enchentes, ou seja, água demais. O que a gente conseguiu fazer? Conseguimos autorização da ANAC para que as aeronaves previamente aí cadastradas as aeronaves agrícolas pudessem ser utilizadas para transportar mantimentos, alimentos, medicamentos e outras necessidades para pontos que estavam completamente isolados. A gente teve aí 51 missões, né, que são 51 lugares que conseguiram receber este auxílio. Foi extremamente importante. Isso durou aí uns 15 dias, que foi o ponto crítico, realmente, das enchentes. A gente ficou muito feliz de conseguir colaborar de alguma forma, né, porque a gente queria ajudar de alguma forma e conseguimos fazer isso. O extremo disso são as queimadas, que você trouxe agora, que é uma atribuição legal do setor aeroagrícola. Toda aeronave, todo piloto agrícola tem já autorização, desde a sua formação, né? O piloto agrícola que tem a carteira de piloto agrícola, ele já está autorizado a trabalhar no combate aos incêndios. E esse ano realmente cresceu um monte, infelizmente, né? Infelizmente a gente teve um incremento de queimadas no Brasil assustador, e a gente teve aí mais de 70 empresas trabalhando muito em cima disso. E sempre lembrando aqui que a aviação agrícola ela não trabalha sozinha no combate a incêndio. Ela trabalha sob a coordenação dos bombeiros. O avião ajuda, ele é coordenado pelo bombeiro que está em solo. Então, os aviões são chamados, os aviões que estão previamente preparados, com equipamento adequado, o piloto já com treinamento, por mais que não seja obrigatório, todos fazem um treinamento específico, porque voar no combate a incêndio é bem difícil, né? Por causa da visibilidade, é bem arriscado. Então, esse ano, realmente, a gente pôde colaborar bastante nessa atividade, até para poder mostrar um pouco mais dessa atividade, como você muito bem falou. Não é só trabalhar nas lavouras. O setor faz muito mais do que isso. E os drones também tiveram participação nesse momento? No combate aos incêndios, não. No combate aos incêndios, não. Você já tem números de quanto vocês ajudaram com litros de água nessa operação dos incêndios das áreas? No que a gente apurou ainda, isso vai aumentar, né? São mais de 15 milhões de litros de água despejados, que com certeza ajudou bastante. Então, o número realmente esse ano, como eu disse antes, infelizmente, ele cresceu bastante. Mas, por outro lado, a gente fica feliz de poder colaborar, porque onde o avião é acionado no momento certo, realmente o fogo deu para conter o fogo, né? Então, realmente, isso também foi bastante importante. Tá certo. Colli, eu quero muito te agradecer. Hoje a nossa conversa foi com o Gabriel Colli, ele é diretor executivo do SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Esteve com a gente falando um pouco mais desse setor, para a gente entender o papel desse setor na produção de alimentos, na produção de bens do agro e também nas ações humanas, né, humanitárias, melhor dizendo. Então, eu fico muito feliz, muito obrigado. Porteiras abertas, sempre que vocês tiverem novidades, quiserem voltar para bater esse papo aqui com a gente aqui no canal Pecuarista, estamos à disposição. Muito obrigada, Gabriel Colli, e até uma próxima. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho sério que vocês fazem. Muito obrigado por nos convidar também, pela oportunidade, e ficamos sempre à disposição. Um abraço e bom trabalho. Muito obrigada, e a você que nos acompanhou até esse momento.
Valeu a companhia e aproveita e veja os nossos outros vídeos no YouTube do canal Pecuarista. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.